Primeiro, qual é o conceito de mutações? Mutação é qualquer modificação súbita, casual, não direcionada e hereditária no conjunto gênico de um organismo, que não é explicada pela recombinação da variabilidade genética pré-existente. Então, qualquer mudança não direcionada, súbita, no DNA, numa sequência de DNA, nós consideramos como uma mutação. Existem vários tipos de mutação, eu vou explicar para vocês, mas essas alterações no DNA têm consequências muito importantes que a gente vai ver. E não são mudanças que podem ocorrer de uma geração para outra, né? Não é uma variabilidade genética pré-existente, é uma modificação que acontece de forma súbita mesmo. Dois tipos de mutação: a mutação gênica e a mutação cromossômica. A mutação gênica é o que a gente vai ver aqui hoje. Alterações na sequência de nucleotídeos da molécula de DNA. E as mutações cromossômicas são alterações de maneira visível, né, no microscópio, no número ou na estrutura de cromossomos. Isso acaba gerando o que a gente conhece como aberrações cromossômicas. O que a gente vai estudar hoje? Bom, agora são as mutações gênicas. Então, são sequências em genes, mudanças no DNA de alguns genes, codificadores de proteínas. As mutações gênicas são alterações, então, na sequência de nucleotídeos ou bases nitrogenadas que alteram a sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica codificada por aquele gene, levando a uma alteração fenotípica, ou seja, a uma mudança em alguma característica no organismo. Também podem ocorrer mutações neutras, que elas não vão ter efeito nenhum nessas características, nesses fenótipos. A gente vai ver também quais são as mutações neutras. Então a gente vai começar aqui pelas mutações que a gente chama de mutações por substituições de base. Mutações nas quais um par de base substitui outro. Okay? Isso pode acontecer quando, que a gente chama de mutações de transição, quando a substituição de uma base por outra ela ocorre da mesma categoria química. Ou seja, uma purina por uma purina. As bases puríneas ou púricas são adenina e guanina. Então, troca uma adenina por uma guanina ou uma guanina por adenina. E o contrário também, uma outra situação onde ocorre uma substituição de uma pirimidina por outra pirimidina. As bases pirimídicas, né, ou pirimidinas, são citosinas e timinas. Então, troca uma citosina por uma timina ou uma timina por citosina. Existe também transversão, né, onde a substituição de uma base por outra de categoria química diferente. Então, uma purina substituída por uma pirimidina ou uma pirimidina substituída por uma purina. Ok? Vamos em frente. Bom, esse quadro de códons continua sendo a base para a gente entender as consequências de uma mutação. Então, lembra dele. Okay? Esse aí que eu estou passando para vocês é um quadro de códons. Vamos começar com as mutações silenciosas, que são mutações de substituição de bases quando não altera a sequência de aminoácidos. Então, olha só o que acontece. Aqui a gente tem a substituição de uma citosina por uma guanina em uma trinca, certo? Então, olha lá. Aqui a gente tinha a trinca ACG. Se a gente substituir a citosina por uma guanina, então a trinca, em vez de ficar AGC, ao invés de ficar AGC, vai ficar AGG, substituindo a citosina por essa guanina. O resultado é que o RNA mensageiro também vai ser diferente. AGC dava UCG, AGG vai gerar UCC. Só que ocorre o seguinte, tanto o UCG quanto o UCC geram o aminoácido serina. Não altera o aminoácido codificado, olha só. Nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó, o UCG, UCA, UCC e UCU. Então, trincas diferentes podem codificar o mesmo aminoácido, mas aminoácidos diferentes jamais serão codificados pela mesma trinca. Okay? A gente fala que o DNA ele é degenerado. Então, nesse caso, a mutação de uma base, de uma substituição de uma base por outra, não alterou nada, a gente chama de uma mutação silenciosa. Mas também podem acontecer casos onde a mutação dá um sentido errado. Ou seja, a substituição altera o aminoácido na cadeia polipeptídica.
Exemplo, a substituição de uma guanina por uma adenina em uma trinca. Então, aqui a gente tem a AGC, ok? Agora, a gente vai substituir essa guanina por essa adenina. Então, vai virar AGC, vai virar AAC. O resultado é que aqui a gente tinha um RNA mensageiro, né? um códon UCG, e agora o códon é UG. Se a gente olhar na tabela, o UCG gerava serina. Agora, o UG gera leucina. Então, houve troca de aminoácido. Então, se o aminoácido for alterado, a proteína sofre modificações. E ela pode ter também um problema no desempenho da sua função. Um outro tipo de mutação é a mutação sem sentido, onde a troca, né, de uma base por outra causa o aparecimento de um códon de terminação no RNA mensageiro, impedindo a síntese completa da cadeia polipeptídica. Olha só, exemplo, a substituição dessa guanina aqui por a timina. Então aqui a gente tinha a AGC, que dava o códon UCG, e o aminoácido codificado era serina. Agora, se a gente trocar a guanina pela timina, ATC gera o códon UAG, que é o códon de terminação. Vamos dar uma olhada lá, qual que é o códon de terminação? Olha aqui, ó. O GA e o AG. Tá vendo? Esses dois códons que estão em vermelhos, eles são códons de terminação, ou seja, eles, na hora que a proteína codifica, na hora que esse códon aparece, o que acontece é que a proteína, a cadeia polipeptídica, ela é cortada. E, nesse caso, a proteína é terminada ali. E se ocorreu essa mutação, a proteína não foi, então, sintetizada de forma completa. Ocorreu um corte naquele momento. Bom, agora analise a seguinte sequência de DNA. AGA, TGA, CGG, TTT, GCA. Bom, separando aí em trincas para codificação dos aminoácidos, a gente vai ter aqui AGA, gera o CU, aminoácido serina, como a gente já viu lá atrás. TGA, o códon ACU, gera treonina, codifica treonina. CGG, GCC, e a gente então tem a alanina. TTT, AAA, lisina, GCA, CGU, arginina. Agora, a mutação é por adição. Imagine que nessa sequência original, que a gente tem aí, ó, AGA, TGA, CGG, TTT, GCA, que gera aquela codificação daquela cadeia polipeptídica de aminoácidos, imagine que no meio disso aí acaba entrando essa timina aqui, ó. Essa timina, ela infiltrou aqui. Então, é uma mutação por adição. O resultado disso é que essa timina, quando ela vai ser inserida aqui, ó, ela faz com que todas as trincas daqui para frente passem a ser diferentes. AGT, né, é uma nova trinca, não é mais o AGA que a gente tinha no início, agora é AGT. Gera um CA. Continua gerando serina, porque aqui caiu naquela mutação silenciosa. Ok? Ou seja, substituiu uma base por outra. Mas a inserção dessa base faz com que aquela AGA teria TGA. O que aconteceria? Daqui para frente, o próximo códon já é diferente. Ele não é ATG. Tá vendo? Então aqui seria o DNA, AGT, inserindo uma. Tá vendo? Não seria mais, desculpa, que eu coloquei do lado de cá. Vou colocar do lado de cá. AGA seria a primeira trinca. Entrou uma timina aqui. Ok? Então virá AGT. Aí a próxima trinca seria ATG. Depois ACG. Depois GTT. Depois TGC e ainda sobra a adenina ali. Então a gente tem aqui, ó, o código, né, o DNA mutante, o RNA mensageiro mutante. Aqui aconteceu de ser o mesmo aminoácido, porque ocorreu uma mutação silenciosa, mas como ela foi inserida aqui, né, ela acabou fazendo com que todos os códons ficassem diferentes. Então, todos os aminoácidos foram modificados daqui para frente. Observe que ocorre alteração de toda a sequência de aminoácidos, quando comparado com a codificação da sequência original que está aqui em cima. Né? Por quê? Porque uma timina infiltrou, foi adicionada de forma mutante aí nessa cadeia de DNA. Também tem uma mutação por deleção, que é o contrário. Uma timina sai da sequência. Então, vamos pensar o seguinte, tem ali aquela cadeia original. Aqui não tem uma timina? Tira ela. Vamos fazer uma sequência aqui. Ó. Então, agora, AGA, tá vendo? Tirou a timina, teria TGA. Mas
Então, o próximo códon já é diferente. Olha o que acontece. Aqui a gente tem o original. AGA, TGA, CGG, TTT, GCA. Se a gente tira essa timina, AGA, tudo bem. A timina estava aqui. Então, a próxima trinca é GAC. Ó. GAC, GGT, TTG. E aí o CA acabou sobrando, né? Ficando sozinho aqui, porque a trinca foi deletada. Então, todos os aminoácidos, né, daqui para frente serão também diferentes. A serina a gente já viu que deu na mesma, porque não mudou nada, né, que a sequência original é a mesma, gera o aminoácido serina. Mas como sumiu aqui a timina, esse T, então aqui a gente vai ter leucina, prolina e asparagina. Então ocorreu também a alteração de toda a sequência de aminoácidos quando comparada com a sequência original. Muito bem. Se a gente pegar, por exemplo, aquele exercício que eu passei para vocês, né, vamos fazer uma mutação aqui. Bom, ali tem uma sequência de RNA transcrito que eu dei para vocês. Vocês tinham que passar, então, o DNA, né, a fita dupla de DNA, depois colocar o RNA mensageiro, depois ir lá na tabela ver quais seriam os aminoácidos. Então, essa seria a sequência de aminoácidos. Vamos supor que ocorra, então, uma substituição, uma mutação por substituição na nona base, né, dessa sequência de DNA. Então, aqui a gente tem A, T, A, U. Tá vendo? Vamos supor que aqui ocorra uma mutação de substituição. Então, este A acabou mudando para G. Então, olha só. G, C, tá vendo? Todas as sequências, todas as bases nitrogenadas foram modificadas. Então, se mudou uma guanina lá em cima, muda para a citosina do DNA, muda para a guanina no RNA mensageiro e muda para o transportador também. Só que, nesse caso, esse aminoácido aqui, ele vai ser diferente ou não? Né? A gente vai lá no nosso quadro e observa que não teve efeito nenhum. Né? Continuou o mesmo, glutamina. Por quê? Porque o ácido glutâmico, desculpa, a glicina, pode ser tanto com CCA, que era a cadeia original, tá vendo? CCA, o códon original, CCA. Se mudou, vai virar CAG. Né? Então, tanto CA quanto CAG gera glicina. Então, ocorreu uma mutação aqui? Ocorreu, mas o aminoácido foi o mesmo, ou seja, não teve nenhuma modificação. Beleza? Então, esse quadro acaba sendo importante também para poder entender as mutações. Se a alteração do DNA vai ou não causar modificação nas sequências de aminoácidos. Se é só um aminoácido que muda, ou se é a sequência inteira de aminoácidos comprometendo muito a proteína. As consequências das mutações, então. As substituições de um único par de bases, né, de uma única base nitrogenada, que teria sido no caso de uma substituição, ela pode ou não ter um efeito na sequência de aminoácidos. Pode ser silenciosa, ela pode alterar aquele aminoácido, ou pode fazer também um códon de fim de cadeia. Se for uma mutação sem sentido, ela leva, então, no caso que seria, né, essa substituição por um códon de fim de cadeia, ela leva, então, ao término prematuro da tradução, tendo um efeito considerável também no funcionamento da proteína. E, finalmente, as mutações que a gente chama de adição ou deleção. Inseriu uma base ou retirou. Então, ou acabou acrescentando uma ou deletou uma. De um único par de bases no DNA, causarão uma mudança em toda a sequência de aminoácidos, comprometendo, então, a estrutura e também a função da proteína. Analise o caso aí da doença chamada anemia falciforme. Olha ali a sequência original, PGA, GGA, CTC e CTC. O RNA mensageiro transcrito, ACU, CCU, GAG, GAG. E os aminoácidos treonina, prolina, glutamina e glutamina. Se a gente colocar aqui uma mutação, olha, a mutação por substituição. Os indivíduos que têm anemia falciforme, eles têm essa mutação. Uma única base, né, aqui tinha uma timina, foi substituída por uma adenina. Consequentemente, o códon também mudou. CAC vira GUG. Se aqui a gente tinha essa sequência de aminoácidos, nesse caso, essa trinca, esse códon, vai gerar valina. Então, seria glutamina e glutamina, aqui vai virar valina e glutamina. Qual a consequência disso? A consequência está aqui. A hemoglobina normal, né, ela gera uma hemácia normal, globosa bicôncava. Mas essa proteína mutante, ou seja, a hemoglobina mutante, gera uma hemácia falciforme. E os efeitos disso? A anemia falciforme se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem um aspecto de uma foice, daí o nome, né, anemia falciforme,
e endurecem, que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e, consequentemente, a oxigenação dos tecidos. Isso vai gerar uma série de consequências para o organismo do indivíduo. Então veja que a alteração de uma única base, mudando um único códon, mudando um único aminoácido, gera uma proteína diferente e tem um efeito no organismo, né, bem diferente, gerando uma doença. Essa mutação dos indivíduos que têm anemia falciforme são transmitidas hereditariamente, né, para os seus descendentes. Beleza? Muito bem. Sobre mutação, é isso que eu queria falar. Existem outros tipos de mutação, que são as mutações cromossômicas, que a gente vai ver lá na frente, quando falar das aberrações cromossômicas. Mas entenda o seguinte, as mutações, elas geram efeitos danosos para as proteínas, né? Geram mudanças na cadeia de aminoácidos, gerando uma alteração na estrutura da proteína e, consequentemente, muda também a função daquela proteína. E se mudou a função, o efeito no organismo pode ser dramático. Mas a gente viu também que tem mudanças, porque o DNA é degenerado, pode ser que a mudança de uma base só não aconteça nada, né? Beleza? Muito bem. Por enquanto é isso. Até a próxima. Tudo de bom aí para vocês.